sejam bem-vindos. Meu nome é Monique Neves. Atualmente eu estou à frente do Departamento de Desenvolvimento e Gestão de Processos, que fica na CEPLAG, e hoje nós vamos tratar do tema taxonomia e gerenciamento de secretaria. Vão ser pontos importantes e recorrentes em dúvida dos usuários do MP Virtual. Então, vamos iniciar com o MP Virtual e a taxonomia. O que é a taxonomia? A taxonomia, ela nada mais é do que uma forma de organização do conhecimento. Na escola, a gente estudou taxonomia, a taxonomia do reino animal, que nós temos o reino, o filo, a classe, o gênero, a espécie, é uma forma de taxonomia. Então, quando surgiram os procedimentos eletrônicos, houve uma necessidade de classificar esse procedimento em classes, assuntos, movimentos, documentos. Por quê? Além de ser necessário essa gestão do conhecimento, já foi vislumbrada a possibilidade de haver a interoperabilidade. Então, para que haja a interoperabilidade, era necessário que houvesse uma classe única para todos os processos judiciais, assuntos que fossem igualitários para todos os órgãos, tanto o judiciário quanto o Ministério Público. Então, foi necessário que fosse criada uma taxonomia. No Ministério Público da Paraíba, nós temos o fluxo da taxonomia. A primeira coisa que a gente escolhe num procedimento, quando nós vamos registrar um procedimento, é a classe. Depois, nós vamos escolher o assunto, o movimento, o documento. Seguindo essa ordem corretamente, nós vamos ter os dados do TOT. O que é o TOT? O TOT é o nosso sistema de relatórios. Você não alimenta diretamente o TOT, você alimenta o MP virtual, e aí nós temos os dados do TOT, que vai refletir aonde? No PADIM, que é a novidade atualmente do Ministério Público. O que é o PADIM? O PADIM é o portal de análise e desempenho do Ministério Público. Então, seguindo corretamente o fluxo dessa taxonomia, e nós preenchendo corretamente os dados do TOT, nós vamos ter dados no PADIM, que está aberto ao público, inclusive no site do Ministério Público. Mais à frente, nós vamos ver como acessar esse PADIM. Então, o que é uma classe processual? A classe processual é o tipo de processo ou procedimento extrajudicial acompanhado pelo Ministério Público, criado ou acompanhado pelo Ministério Público. A classe é o primeiro item escolhido ao cadastrar um processo ou um procedimento. Quais são os tipos de classe? Notícia de fato, PIC, PA, uma ACP, uma ação penal, todas essas são classes. Então, ao abrir um processo no Ministério Público, quando se clica em novo, extrajudicial ou judicial, o primeiro item a ser escolhido é a classe. Quando clicar lá, abrir processo novo, vai ter a lista de procedimentos do Ministério Público, ou se for judicial, clicar em judicial, vão ter as ações judiciais correspondentes. Ali são as classes. É possível a criação de classe na MPPB? Sim, é possível criar. Porém, para que essa classe seja utilizada, ela precisa ser aprovada pelo CNMP. Então, cria-se a classe, abre-se um PGA, envia para o Comitê Gestor de Tabelas, que funciona no Ministério Público, é do Ministério Público esse comitê. Lá, eles vão analisar se é possível a criação dessa classe. Sendo possível, é enviado para o CNMP para que ele homologue e aprove a utilização dessa classe. Enquanto não houver essa aprovação, a classe não pode ser utilizada por nenhum Ministério Público. Pontos críticos das classes processuais. Esses pontos críticos, eles foram levantados dos chamados que foram feitos no departamento, relativo à taxonomia, que são recorrentes. Então, o primeiro ponto crítico, a conversão de PGA em notícia de fato. O que foi observado, inclusive, em algumas correções, é que o PGA estava tramitando como se uma investigação fosse. E não é possível. O PGA, ele é um procedimento de gestão administrativa. Então, quando se aporta um PGA na secretaria, deve-se imediatamente converter em notícia de fato, alertando que não todo PGA, só o PGA referente a uma demanda principal. Se for um PGA de prestação de informação, juntada de um documento, de um pedido de informação, esses PGAs não vão ser convertidos em notícia de fato. Vão ser convertidos apenas aqueles que tratam de demanda principal, uma denúncia,
uma descrição de um fato. Então, esses PGAs aportando na secretaria devem ser convertidos em notícia de fato. Isso está descrito na IOP 71. O próximo ponto crítico é problema divino de erro em processo de trabalho na conversão de procedimentos, que é que acontece em algumas promotorias, já aconteceu. Chega um PGA, converte-se em notícia de fato. Ok, essa notícia de fato, ela tramita e há necessidade que ela seja convertida em um PIC. Só que o usuário, no lugar de clicar em converter, ele clicou em alterar a classe. São coisas distintas. Essa alteração de classe é apenas quando há um erro, mas ela não tem um sentido de conversão. Quando se clica em conversão, há um movimento chamado de registro. Esse movimento de registro, ele starta o prazo do procedimento extrajudicial. Então, o que é que ocorreu nesse caso? O usuário não clicou em converter para PIC, ele clicou apenas em alterar a classe e o procedimento. Então, para o sistema, continuou sendo notícia de fato. Quando o membro precisou retirar um relatório no TOT da quantidade de INF com prazo extrapolado, saíram mais de 50. Por quê? Porque o usuário de secretaria, ele não converteu aquela notícia de fato, ele apenas alterou a classe da notícia de fato. Então, para o sistema, ele estava lá nomeado como PIC, mas para o sistema internamente, para efeitos de criação de prazo e de modificação da estrutura interna do procedimento, ele continuava sendo NF. Em nenhum momento ele se tornou PIC, porque não tinha um movimento de registro, que ele só inicia quando há uma conversão. Espero que tenha ficado bem claro. Então, chegou um NF na secretaria, se ao despacho do promotor determinada a conversão, é clicar em converter o procedimento. Não se clica em alterar a classe. A classe só apenas uma questão de erro. Necessidade de conversão de procedimentos em processos judiciais e interoperabilidade. Outro ponto. Tem-se um procedimento extrajudicial. Esse procedimento extrajudicial teve todo o seu processo de investigação e ele foi judicializado. O membro foi ao PJE e ele registrou uma ação. No caso, uma CP, por exemplo, ou até uma ação penal, após a denúncia. O que ocorre? A partir do momento que o membro, ele judicializar esse processo judicial, ele se transforma em um judicial. Então, o membro judicializou, juntou o protocolo no processo e remeteu para a secretaria, deve-se converter imediatamente. Ou até a assessoria que receber também esse protocolo, converter imediatamente. Por quê? Porque em alguns juízes despacham muito rápido, até em 48 horas. Então, chega o expediente lá na interoperabilidade, se o juiz despachou em 48 horas, um exemplo, e o procedimento ainda não foi convertido. Quando chega na interoperabilidade, o expediente, ele procura dentro do sistema da MP virtual se há um processo que seja correlato àquele expediente. Se ele não encontra, ele vai gerar outro número. Então, o que ocorre? Aquela promotoria de justiça fica com 2 números referentes ao mesmo procedimento. Ele fica com o extrajudicial e o judicial, que não é para ocorrer. Se tivesse sido convertido a tempo, quando esse expediente chegasse, ele já logava nesse judicial que foi convertido e já tudo correria normalmente. Então, o que ocorre? Acaba que a promotoria fica com um extra e um judicial. Não se deve arquivar esse extrajudicial, porque não há uma previsão legal para isso. E só se arquiva algo se encerrar a investigação e não encontrar provas. Se foi judicializado, é porque precisa de um aprofundamento daquela lei. Então, ele precisa ser convertido. E, Monique, o que é que a gente faz? Bem, o que se pode fazer é encerrar os prazos do extra e anexar ao judicial, tornando aquele judicial principal. Porém, isso não, vou repetir, isso não é o recomendado. O recomendado é que se siga o fluxo normal, converter aquele extra em judicial. O próximo ponto são as cartas precatórias. Cartas precatórias, elas não devem ser movimentadas dentro do procedimento principal. As cartas precatórias, elas possuem uma classe própria, que é carta precatória do Ministério Público. Então, vai ter que abrir uma carta precatória, clique em novo, extrajudicial.
carta precatória do Ministério Público. E ali juntam-se todos os procedimentos e tramita-se a carta precatória por aquela classe. Se for dentro do Ministério Público, envia aquela carta precatória para a Promotoria de Justiça que vai cumprir. Não se envia o procedimento principal com a carta precatória dentro. O que se envia é a carta precatória, classe, com uma cópia do procedimento judicial dentro daquela carta precatória. Mas o principal, ele permanece na Promotoria de Justiça. E se for por e-mail? Também. Se for por e-mail, se abre-se a carta precatória, junta-se os e-mails, que se precisar de ofício cobrando o retorno daquela precatória, tudo será dentro daquela classe e não no procedimento principal. Os assuntos. Assunto é a matéria discutida no processo ou no procedimento e está estruturada em níveis hierárquicos correspondentes às áreas do direito. Então, o que é que a gente quer dizer com isso? A matéria que está sendo tratada nos autos é o assunto. Então, se houve um crime de violência doméstica, a matéria vai ser o assunto violência doméstica. E o que é esse nível hierárquico? É o seguinte, nós chamamos de pai e filhos. O que vai ser o pai? O pai vai ser direito da criança e do adolescente. E filhos vão ter todas aquelas matérias que derivam daquele pai. Atualmente, não é possível escolher no MP Virtual como assunto o assunto pai. Por quê? Por uma questão de dados. Muitas vezes o CNMP solicita relatórios às promotorias de justiça de quantas ações referentes à violência doméstica foram instauradas em 2024. Caso aquela promotoria estivesse listando em direito penal, ele jamais vai ter aquele dado específico da violência doméstica. Então, para que se tenha esse dado específico, é necessário que se escolha o assunto filho, que é o mais específico possível na árvore. Pontos críticos dos assuntos. Os 3 principais pontos críticos que nós localizamos dos chamados que recebemos durante esses 3, 4 anos, que trabalhamos mais aprofundamento com taxonomia. Modificação de assuntos na conversão de procedimentos. O que ocorre? Há a conversão do procedimento de PGA em notícia de fato, porém, não se modifica o assunto. Deixa-se o assunto protocolo, expedição ou ouvidoria. Isso é grave. Por que é grave? Porque nós não vamos ter dados no TOT ou no PADIM, inclusive para orientar as ações do Ministério Público para o coletivo. Se nós não sabemos quantas ações referentes a pedido de medicamento nós temos naquela promotoria, nós não podemos implantar ações para ajudar a comunidade. Se todas as notícias de fato, ou todos os PAs, ou todos os inquéritos civis estiver com o protocolo de expedição, como a gente vai saber quantas ações de solicitação de medicamento aquela promotoria ingressou naquele ano? Então, converteu um PGA em notícia de fato, ou uma notícia de fato em PIC, ou em PA, ou em IC, modifica-se o assunto imediatamente. A promotoria não pode ficar com assuntos genéricos. Ela necessita que seja escolhido o assunto específico daquela matéria. Inserção de mais de um assunto em um procedimento. É possível, sim, no MP Virtual, inserir mais de um assunto, inclusive é obrigatório em alguns casos. Quais os casos? Violência doméstica e pessoa idosa. A violência doméstica, ela tem um assunto complementar obrigatório. Então, sempre que tiver algo que não for específico da violência doméstica, o assunto, que não tenha lá, feminicídio, a gente sabe que é da violência doméstica, mas caso não tenha, seja uma lesão corporal, a gente necessita incluir também o assunto violência doméstica, até para o novo cadastro de violência doméstica que já foi implantado e que está em uso no MP, que são os dados que são enviados para o CNMP. A possibilidade de consulta de assunto e procedimento extrajudicial. Há um relatório no MP Virtual, onde nós temos a possibilidade de consultar os assuntos de procedimentos judiciais. Então, se o usuário está com dúvida sobre aquele assunto, há a possibilidade de se observar nesse relatório quais são os assuntos. Vamos mostrar nas próximas telas todos esses pontos críticos de assunto. A primeira, como consultar o assunto? Vai em MP Virtual,
pesquisar por assunto extrajudicial e vai aparecer na Promotoria de Justiça todos aqueles assuntos de procedimentos ativos ou em órgão externo relativo àqueles assuntos da matéria. Então, direito previdenciário, nessa promotoria não tinha nenhum, mas direito penal, ativos, nós temos 171. Ao clicar em direito penal, ele vai mostrar os filhos. Isso é de grande valia para aquele usuário que precisa tirar dúvidas no MP virtual. Próximo ponto. Esse aqui é um exemplo de uma promotoria de justiça que ela não modificava os assuntos ao fazer uma conversão do procedimento. Então, nós temos uma notícia de fato, nós temos um PA e um inquérito civil, porém, todos estão com o assunto protocolo expedição ou serviço de ouvidoria. Qual o problema? Se chegar o CNMP solicitando um relatório a essa promotoria, eles não têm como tirar isso automaticamente. Eles vão ter que abrir todos os procedimentos, ler o procedimento e saber se refere a qual assunto ele vai se referir. E depois, obviamente, modificar no sistema. Então, para evitar esse retrabalho, converter o procedimento, já insere o assunto novo. Já modifica esse protocolo de expedição, coloca o assunto que realmente se trata na matéria. A próxima tela mostra como inserir mais de um assunto no MP virtual. Abre-se o procedimento, na tela do procedimento em si, vai na aba Assunto, Novo Assunto a adicionar, digita-se as iniciais do assunto que vai aparecer uma lista já. Seleciona aquele assunto, clique em adicionar na tabela, que ele imediatamente vai aparecer embaixo, no código do assunto, e torna aquele assunto principal. Vamos agora para o fim do fluxo da taxonomia, que são os movimentos e os documentos. O que são movimentos? É importante a gente ter em mente que movimento é a ação que você está fazendo no processo. Então, se você está fazendo uma certidão, o seu movimento vai ser certidão. Se você está fazendo uma juntada de um atestado, de alguma informação que a parte trouxe, vai ser juntada. Se o membro está despachando, o movimento é despacho. Então, o movimento ele vai refletir a atividade do processo. E o documento? O documento é a materialização daquele documento, daquele movimento. Então, o que é o documento? Ele corresponde à peça que será inserida no processo. Então, se eu faço uma certidão, o meu movimento é de certidão, o meu documento será uma certidão também. Quais são os impactos dos movimentos e documentos no sistema TOT? A partir do momento que o usuário faz corretamente o seu movimento, nós temos como saber a produtividade daquele servidor ou daquele membro, que também vai estar lá no PADIM. Vai ser mostrado mais na frente que é público. Então, se um servidor ele está fazendo uma análise do processo ou do procedimento, está observando que o prazo, foi perdido o prazo, que até aquele momento não se houve resposta àquele procedimento, o movimento é certidão, não é juntada. A juntada é quando ele recebe algo e apenas junta no processo. A certidão, ela tem uma complexidade maior. O servidor analisou aquele processo. Então, é importante que os movimentos sejam corretamente inseridos no sistema MP virtual para que a gente tenha esse reflexo no sistema TOT. E onde é que vai ter isso? Além do PADIM, nós vamos ter um relatório de produtividade, acompanhamento por quantidade de movimentações por usuários, MP virtual. Vamos passar agora para o tópico gerenciamento da Secretaria Ministerial. Como é que nós podemos fazer o gerenciamento da Promotoria de Justiça através do MP virtual? O principal deles é o controle de prazos. Os procedimentos, temos os prazos legais e temos aqueles prazos que nós inserimos no procedimento, para que a gente tenha um acompanhamento daquele procedimento. Então, nós podemos fazer a inserção de prazos e o outro tópico é remessa de procedimentos para a Caixa da Secretaria. Como é que a gente adiciona um prazo? A gente abre o procedimento. Quando a gente abre o procedimento, nós vamos em mais operações adicionar prazo. Ao clicarmos, além em adicionar prazo, nós vamos ter uma série de prazos do tipo do prazo.
aguardando audiência, aguardando contrafé, aguardando documento. E o que quer dizer oculto por padrão? Significa que, ao selecionar esse tipo de prazo e colocar a data de início e a data de fim e a descrição daquele prazo, no caso, aguardando o documento de resposta, o servidor coloca descrição do prazo, aguardando o retorno do ofício número 30/2024 remetido à Secretaria de Saúde, um exemplo. Quando se escolhe esse tipo de prazo, oculto por padrão, ele imediatamente é remetido para a caixa de espera. Se for não oculto por padrão, a exemplo do prazo de conclusão, ele fica na caixa de entrada do servidor. Então, por que é importante a gente selecionar corretamente? Porque esses ocultos por padrão, além de estar na caixa de espera, é importante que se remeta à caixa da secretaria, não fique na caixa do servidor, que foi ali o segundo ponto do gerenciamento. Por que isso é tão importante? Quando o processo era físico, o servidor não ficava com aqueles procedimentos judiciais em cima da sua mesa aguardando um ofício. 100, 200 procedimentos. Ele pegava aquele procedimento, ia até o armário da secretaria e colocava lá, na tagzinha, aguardando o retorno de ofício. Creio que era isso que todos faziam. Por que nesse procedimento eletrônico ele necessita ficar na caixa do servidor? Não fica na caixa do servidor. Colocou o prazo, remete imediatamente para a secretaria, para que o assessor 5 de gestão faça esse gerenciamento dos prazos. Ele que vai observar se esse prazo está vencido, se está prestes a vencer, e remete para a sua caixa para os procedimentos, para o procedimento padrão, que é certificar se houve decurso do prazo, observar se houve resposta caso chegue por e-mail, ou observar se chegou algum PGA, mas não fica na caixa do servidor. Colocou o prazo, remete para a caixa da secretaria. RAF dos servidores. Registro das atividades não procedimentais. Esse registro de atividade não procedimental, ele derivou de pedidos de vários servidores, que eles entravam em contato com a CEPLAG, informando que, além daquela movimentação que está dentro do processo, que é a certidão, que é a juntada, eles tinham várias outras atividades que tomavam o seu tempo de trabalho, mas que não era refletido em nenhum sistema. Então, eles falaram, Monique, a gente atende muito telefone, a gente responde muito WhatsApp, de questões que não estão ligadas a nenhum processo, principalmente em promotorias do interior do estado. O que acontecia? O cidadão chegava até a secretaria e dizia, não, eu quero saber desse processo, mas o processo não estava mais lá, o processo já tinha sido remetido para o judiciário. E às vezes eles tomavam muito tempo atendendo essas pessoas e não tinham onde ser registrado isso. Então, no RAF dos servidores, que é o relatório de atividades funcionários e servidores, foi colocado o tópico de registro de atividades não procedimentais. Como é que a gente registra isso? Nós vamos em MP Virtual, RAF do servidor. Quando a gente clicar lá, ele vai abrir atividades não procedimentais do servidor. Vai ter uma série de atividades para ele escolher uma. Exemplo, atendimento ao público presencial. Senhor José chegou até a Promotoria de Justiça e solicitou, ele tinha um númerozinho, 001, 2024, e ele queria saber como é que estava aquele procedimento, que tinha sido um pedido de medicamento. E aí observou-se na secretaria que esse pedido já tinha sido judicializado. Não estava, aquele processo não estava mais lá. Então, registra-se esse atendimento no MP Virtual. Coloca atendimento ao público. A descrição. Senhor José compareceu à Promotoria de Justiça solicitando informações de seu procedimento número tal. Qual foi a data? Mesmo dia, né? Data inicial, a data final. Quanto tempo durou? Durou 45 minutos, porque o senhor José não estava entendendo por que o processo dele não estava mais na promotoria. Duração, 45 minutos. Quais foram as providências adotadas? Encaminhar o senhor José ao fórum, para que ele possa ter informações do seu processo. Então, é extremamente importante que o servidor, ele registre essas atividades não procedimentais para que ele possa ter, no futuro, uma produtividade adequada. Então, nesse dia eu não tive tanta movimentação no processo, porém, eu atendi
5 pessoas, que cada pessoa foi um atendimento de 45 minutos. Então, isso precisa estar registrado no MP Virtual para que o servidor tenha o controle também das suas atividades. Portal de Análise e Indicadores, o PADIM. Como localizar o PADIM? Acessando o site do MP, nós vamos de análise, desempenho e indicadores. Descubra a Paraíba e o MP em dados. O que isso quer dizer? Toda atividade do servidor, toda atividade da promotoria, toda atividade do membro, ela vai estar nesse PADIM. Esse PADIM, qualquer pessoa pode acessar. Ele é aberto ao público. Ele é um BI aberto ao público. Então, todos os dados do Ministério Público estão transparentes ali. Todos os servidores com nome, inclusive movimentação. Quando clicar ali em PADIM, nós vamos ter todos esses painéis aí. O painel de atuação finalística, o painel de movimentação procedimental, o painel de monitoramento de prazos, onde ele indica quantos procedimentos estão em atraso, quantos estão em dia, o painel de procedimentos judiciais e o painel de expedientes judiciais. O que é que interessa para o gerenciamento de uma promotoria? O painel de movimentação procedimental. Nesse painel, nós vamos ter inicialmente o painel de movimentação dos membros, né? Como esses dados são de hoje, setembro de 2024, 8 milhões de movimentações até o momento, uma média de 98 mil movimentos por mês e por dia 3.300. Esses são movimentos dos membros. Quando clicar nesse painel, nós vamos ter 3 páginas no rodapé. Então, a gente clica na página 2 e nós vamos ter o painel de movimentação procedimental dos servidores. Então, vamos lá. Até a data de hoje, que estamos em setembro de 2024, dia 18, nós temos 16 milhões de movimentos de servidores em toda a Paraíba. A média de movimentos mês é de 192 mil, a média de movimentos dia, 6.400. E nós temos o ranking dessas movimentações. Temos os servidores ali, e os dias que foram contados, a média que eles têm de movimentos com o documento, quais são os movimentos com o documento, Monique? São aqueles movimentos que você criou uma minuta, ou movimentou uma minuta, uma notificação, um ofício expedido, uma juntada de um documento. Esses são os movimentos com o documento, que é o que de fato interessa para a produtividade, porque os movimentos sem documentos são apenas encaminhamentos. E nós temos o ranking de movimentos por promotoria. Claro que João Pessoa está aqui em primeiro lugar, até pelo volume de procedimentos que ele possui, não é isso? Agora vamos passar para a padronização das rotinas. Nós temos o Manual de Padronização das Rotinas da Promotoria de Justiça, e nele nós temos a Instrução Operacional Padrão, a IOP, e as IOPs, no caso, né? Nós temos várias IOPs nesse manual. Qual é a função dessas IOPs? Padronizar as atividades, medição do tempo padrão e médio da execução da tarefa, permitir identificar os dados de quem, o que e quando são realizadas todas as fases das operações. Então, vamos iniciar. Padronização das atividades. Então, cada IOP tem um número. Naquele número, nós temos a descrição e o passo a passo da atividade a ser desenvolvida. Para que serve? Primeiro, para aquele servidor novo que chegou na promotoria, que não tem o conhecimento das funções de secretaria, ao consultar o IOP, ele vai ter o passo a passo do início do sistema até o final da sua atividade. E aí, isso faz o quê? Com que todas as secretarias do Ministério Público tenham uma atividade padrão. Todas vão trabalhar da mesma forma. Então, se você trabalha em Bananeiras e você pede que seja modificado para que você vá trabalhar em Cajazeiras, vocês vão trabalhar da mesma maneira, porque as IOPs, elas padronizaram as atividades do Ministério Público da Paraíba. O outro tópico, medição do tempo padrão e médio de execução da tarefa. Então, quando a gente cria um IOP, a gente, além de descrever as atividades, nós temos uma média de tempo que aquela atividade levou para ser desenvolvida. Então, tem atividade, tem IOP, instrução, que leva 45 minutos como tempo padrão, que é qual? O atendimento ao público e abrir um procedimento. Porque nós vamos ter aquele atendimento daquele cidadão que chegou à promotoria,
ele descrever os fatos e se colocar aqueles fatos, um resumo de fatos e ainda abrir o procedimento. Então, o tempo padrão dele é o quê? 30 a 45 minutos. E nós temos também o tempo médio de execução da tarefa. Então, estabeleceu-se um tempo, observa-se o tempo de todos os servidores da Paraíba e tem um tempo médio. Então, vamos lá. Para abrir um procedimento, o tempo padrão é 45 e o tempo médio está sendo de 30 minutos. Então, isso serve para a gente saber o quê? Como é a produtividade padrão do Ministério Público e como é a produtividade daquela promotoria, inclusive para sobrecarga de trabalho. E ele permite identificar os dados de quem, o que e quando. Então, quem vai fazer a tarefa? Vai fazer o quê? E qual o momento de executar aquela tarefa? Essas são as funções das IOPs. Como a gente consulta um IOP? Nós vamos em pesquisar tarefas IOP. Quando a gente clica em tarefas IOP, todas as 72 tarefas, que essas 73 ainda estão em desenvolvimento, elas vão aparecer em PDF. Do lado do nome da IOP, nós temos o símbolo de PDF, é só clicar e baixar. Um exemplo, a Instrução Operacional Padrão número 71. Todas as operações da tarefa estão descritas. Então, acessou o MP Virtual, no menu Secretaria, acessou Secretaria, clicou na PGA, localizou, abriu o processo, verificou o teor do PGA. Então, todas as tarefas derivadas daquela atividade estão descritas na IOP 71. Finalizou toda essa atividade, coloca o número 71. Por que é importante? Porque a gente sabe que essa IOP 71, quanto tempo levou. Tem usuário, tem alguns usuários, alguns servidores da secretaria que fazem, eu não estou lembrado do número da CIOP que eu fiz agora, eu vou colocar 60, ou eu vou colocar 40. E o que é que prejudica? O próprio usuário, porque aquela IOP tem um tempo padrão dela. A gente sabe que essa operação 71 é um pouco mais complexa, então ela vai ter um tempo médio maior do que uma operação de juntada, ou de uma marcação de agenda. Então, é interessante que terminou a atividade, coloque o número de fato da IOP que está executando a tarefa. Está em dúvida? Clique em pesquisar, tarefas IOP, e vai ter o número da IOP correspondente. Pontos importantes. Pasta eletrônica de documento e numeração automática e a utilização dos templates. Né? Pasta eletrônica de documentos. Quais são os documentos atualmente com numeração automática no MP? O convite, o mandado de diligências, e aí eu vou abrir uma parte para explicar. O que é um mandado de diligências? O mandado de diligências é um documento que foi criado depois de algumas consultas a servidores que exerciam atividade externa de diligência, que eles informavam o que acontecia. Eles recebiam um mandado que não era para entregar a ninguém, né, para ele cumprir. Quando você vai entregar um mandado a alguém, seja uma notificação, ele volta apenas com a contrafé. Só que esse mandado de diligência era para que ele fosse até uma escola e verificasse se estava tendo aula, que ele fosse a uma escola e verificasse se aquele diretor estava lá no horário de trabalho. Então, é diferente. Ele não voltava com a contrafé assinada por ninguém. Ele necessitava de um documento que atestasse que ele compareceu àquele lugar. Então, foi criado o documento mandado de diligências. Outro que tem numeração automática, notificação, ofício expedido, portarias de instauração de procedimentos judiciais, as recomendações e os termos de ajustamento de conduta. Então, todos esses, quando são criados, já imediatamente eles solicitam a numeração automática. Caso eu tenha necessidade de localizar um determinado documento, eu expedi um ofício no mês de junho de 2024, porém, eu não lembro em qual procedimento está aquele ofício, e eu preciso urgentemente dele. Como é que eu vou consultar? MP Virtual, pesquisar, pasta eletrônica de documentos em processo. Clicou lá, e você vai escolher o tipo de documento. Eu entrei na promotoria de justiça, e nesse caso eu escolhi notificação, no período de setembro desse ano. E aí ele vai listar quais foram as notificações expedidas e em quais procedimentos. Isso é extremamente importante para o gerenciamento da secretaria. Pode acontecer de um ofício não ter retornado,
e você não lembrar em que procedimento estava aquele ofício, não saber o número do ofício, só vai nessa pasta, vamos retornar aqui, pesquisar, pasta eletrônica, documento em processo, clica o tipo de documento, o período, e ele vai listar. Mas e se eu criei um documento que não estava ligado a nenhum processo? Mesma coisa, porém, você vai na pasta eletrônica de documentos avulsos. Clicou na pasta de documento eletrônico avulso, colocou o tipo, o prazo, ele vai mostrar todos os documentos avulsos que foram criados naquela promotoria de justiça. Ah, Monique, eu posso criar um documento fora? Sim, pode. Pode ser que haja um convite para a promotora participar de algum evento, um promotor participar de um evento, e ele precisa de um documento que não estava ligado a nenhum processo. Aí vai em novo, documento, cria-se esse documento, e ela assina, ele vai ficar solto, fora de qualquer procedimento que se tenha, ele vai ficar solto, mas vai ficar nessa pasta eletrônica de documentos avulsos. E agora nós vamos para a questão dos templates. O que são templates? O MP Virtual, quando foi criado, e essa padronização de secretaria, foram criados alguns documentos que podem facilitar a vida da secretaria. Então, o que é? São modelos já pré-preenchidos, onde vai ter o servidor, ao clicar nele, ele já vai abrir aquele modelo e ele vai só preencher algumas coisas. Então, como é que a gente acessa? Quando abrir o processo, vai em cadastro de nova minuta, escolhe essa nova minuta, no caso eu escolhi notificação, e clica onde tem essa seta vermelha. Esse aí é o template. Ao clicar nele, ele vai abrir uma série de documentos e modelos que já estão prontos no sistema. Como eu escolhi notificação, temos aí notificação. Cliquei em notificação, ele já vai abrir um documento que esteja apto, já esteja pré-pronto, apenas para que se insira alguns detalhes naquela notificação. Isso facilita e padroniza a atividade de secretaria.